cada um dos irmãos. Amém. Que a graça e o amor de Deus esteja com cada um nessa noite. O livro de São Mateus, capítulo 24, versículos 7, 8 e 9. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre intolerância religiosa. Glória a Deus. Intolerância religiosa. A intolerância religiosa propaga o ódio. Mateus 24, verso 7. Acharam? Amém. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios, ou o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Glória a Deus. Inclinemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui temos uma porção da Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, inspiração. Dá-nos, Senhor Jesus Cristo, a inspiração que vem de cima, que vem do Pai das luzes. E que possamos, ó Pai, ser curados pela Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, quando é enviada, ela é enviada para a cura. E Deus enviou a Tua Palavra e os curou e os sarou. Então, quando a palavra é enviada, quando Deus envia um mensageiro com a palavra, é para curar, é para trazer cura, para trazer um entendimento melhor, isso é cura, para trazer uma revelação com a palavra, isto é cura também, para trazer uma restauração de volta à Tua palavra, isto também é cura. Enviou a Tua palavra e os sarou e os curou. Oh sim, meu Deus, abençoa cada um. Se nós estávamos no mundo manchados, ó Pai, adoentados, doentes, ali pálidos, ó Deus querido, com essas coisas rudimentares do mundo, essas coisas mundanas, isso, ó Pai, que afunda mais o homem, principalmente religião. Nós estávamos no mundo, Senhor, sim, mas o Senhor enviou a Tua palavra e nos salvou, e nos curou, e nos libertou, e nos sarou. Ajuda-nos, ó Pai, nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, que acrescentem as bênçãos à leitura de Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos, então, falar um pouco sobre intolerância religiosa. Mas antes disso, eu quero dizer aos irmãos que alguns irmãos pedem a gente para a gente cantar alguns hinos que não estão no hinário. Hinos como as que estão nesse caderno aqui, que foi o irmão Lafayette que comprou e escreveu alguns hinos aqui, hinos que não estão no hinário, mas que nós sabemos assim, ou seja, que nós tentamos, o melhor possível de cantar para os irmãos, com os irmãos. Mas tem esses hinos aqui que eu já estou acostumado a cantar com o irmão Lafayette. E não estou, de forma alguma, dizendo que os outros irmãos não têm condições. Tem sim. Mas eu acostumei a pegar e a cantar e tirar o hino com o irmão Lafayette. Hinos que nós costumamos cantar quando ele está aqui.
Mas como ele está trabalhando fora, está lá na cidade de Passos, e não pode estar conosco no momento, porque ainda falta alguns, vamos dizer assim, alguns metros de pintura, né, para ele fazer, lá em Passos, na casa do seu irmão, que está trabalhando com o seu irmão, e o irmão dele. Então, vamos esperar, né, porque é melhor tirar um hino cantando razoavelmente do que falhando, alguma coisa assim, voltando e tirando, e fica difícil. Com ele e eu já às vezes erramos, então fica difícil. Então, a não ser que os irmãos peguem os hinos que estão aqui e treinem. Aí, treinando, a gente vai e canta. Esse caderno aqui, ó. Esse é o caderno do irmão Lafayette. Deixou aqui comigo. Né, para que se alguns irmãos pudessem, pegar, né? Então, alguns irmãos ficam pedindo. Eu falo, não, deixa o irmão Lafayette chegar e nós vamos cantar e tudo. E alguns irmãos ficam perguntando, né, por ele, né? Quando que vai voltar, quando que ele vai voltar, porque o irmão Lafayette é um bom irmão, tem um bom espírito, agrega um bom companheirismo e tem nos ajudado muito, amém, irmãos? Amém. E tem nos ajudado muito. Bons irmãos fazem falta. Bons irmãos fazem falta. Bons amigos também fazem falta. Bons companheiros, bons parentes, né? Bons trabalhadores, ou seja, tudo que é bom quando está longe, quando está em falta, é uma dificuldade. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, vamos orar pelo irmão Lafayette e creio que logo, logo ele vai estar aqui conosco. Amém? Amém. Muito bem. Muito bem. Hoje nós estamos nessa sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Eu recebi um link, um vídeo de 30 segundos. Eu acho que quem estava filmando nem aguentou muito filmar, porque é uma cena chocante. Quando eu digo chocante, eu digo que não deveria ser mostrado para crianças, né? Para pessoas que não têm assim um equilíbrio emocional. E, no entanto, mesmo nós adultos, quando vemos cenas fortíssimas, cria na gente um sentimento, cria na gente algo muito ruim de presenciar e de ver. E esse vídeo foi extraído lá de Moçambique, um país da África. E esse vídeo, ele está rodando em alguns lugares do mundo sobre cristãos que foram queimados vivos. Vários crentes que foram queimados vivos porque estavam adorando a Deus, servindo a Deus. Eu coloquei no grupo, está no grupo Tabernáculo Sarzedo, os irmãos que fazem parte do grupo vai ver isso lá. Terrível, muito terrível. Nós sabemos que existe uma região da África que está sofrendo muito com a perseguição do cristianismo. Porém, quando se fala cristianismo, quando o mundo fala cristianismo, aí coloca toda forma de crença. Coloca católico, coloca evangélicos, coloca várias etnias, várias comunidades eclesiásticas. E, na verdade, essas comunidades eclesiásticas não é cristianismo, entre aspas, ou verdadeiro cristianismo.
A Igreja Católica propaga que ela prega o cristianismo. A Igreja Católica não prega o cristianismo. O que ela ensina não é cristianismo. O que ela vive não é cristianismo. Os denominacionais, por outro lado, pode haver pouquíssimos, muito poucos evangélicos na linha da santificação entre os pentecostais que tem a ver um pouco com o cristianismo. Porque o cristianismo, ele é vivido. O cristianismo, ele é vivido. Ele é pregado. Oh, Deus. Amém, irmãos? Amém. O cristianismo não é uma placa. O cristianismo não é um rótulo. O cristianismo não é uma identificação de carteirinha. Não. O cristianismo é uma propagação de vida do Evangelho. É viver o Evangelho. Então, infelizmente, o mundo não entende o que significa cristianismo. E, no entanto, quando uma denominação vai fazer um culto na praça, e aí tem pessoas que atrapalham, aí tem denominação batista, metodista, presbiteriano, ortodoxo, até mesmo os carismáticos da Igreja Católica, quando vão fazer um trabalho religioso, porta a porta, ou nas praças, ou nos presídios, ou nos hospitais, e quando há vamos dizer assim, uma perseguição ou uma intolerância ao que está fazendo, aí propaga nas redes sociais, na televisão, uma perseguição ao cristianismo. Está perseguindo o mundo cristão. E aí, eles não sabem diferenciar o que é cristianismo, não sabem diferenciar o que é cristão. E aí coloca todas essas etnias dentro do pacote chamado cristianismo. Mas o verdadeiro cristianismo está quem crê na doutrina dos apóstolos. O verdadeiro cristianismo está na ordem postural, comportamental, doutrinal que foi recomendada e proclamada pelos apóstolos, principalmente Paulo, colocando a igreja em ordem com as suas epístolas, com as suas cartas, através de exortações, através de consolo, através de advertência, colocando a igreja em ordem no fator de dons, colocando a igreja em ordem no fator ministerial, colocando a igreja em ordem no fator casamento e divórcio, em tudo. Então, o verdadeiro cristianismo, a sua essência, a sua raiz, ela é pontilhada pela doutrina apostólica. Então, se um homem e uma mulher vive o verdadeiro cristianismo, tomando o que os apóstolos ensinaram e vivendo, e é perseguido, aí sim está a verdadeira perseguição ao cristianismo. Amém, irmãos? Amém. Aí está a verdadeira perseguição ao cristianismo. E não é uma perseguição só porque alguém fala de Jesus ou o nome de Jesus. Porque muitos naquele dia irão dizer: mas Senhor, eu propaguei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu levei teu nome adiante. Jesus dirá abertamente: afastai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade, porque eu, na verdade, não vos conheço. Não é porque falam de Jesus, não. Muitos dizem Senhor, Senhor, e nem todos entram no reino dos céus, e nem todos alcançarão. Então, quando uma mulher e um homem, um rapaz, uma moça, ou talvez uma criança, vamos dizer assim, pré-adolescente,
lado juvenil, quando ele encara a responsabilidade de viver o que é o cristianismo, não dentro de uma apostila feita num laboratório denominacional, não dentro de uma apostila feita dentro de um laboratório evangélico, uma apostila, uma carta, uma credencialzinha, não. Quando uma mulher e um homem vivem o verdadeiro cristianismo dentro da palavra de Deus, quando se trata de viver o verdadeiro evangelho propagado pelos apóstolos, ensinado por Paulo e pelos demais apóstolos, e viver eu creio que este é o grande segredo. Eu creio no que Paulo diz, amém. Eu sei o que Paulo diz, ok. Eu aceito o que Paulo diz, amém. Isso tudo é louvável, mas o segredo de tudo isso é viver, amém, irmão? É viver. Então, quando a pessoa aceita tudo isso, crê em tudo isso e vive tudo isso e é perseguido por causa disso, aí está a verdadeira perseguição do real cristianismo. Amém, irmão? Amém. Não essas perseguições aí de esquinas por estar fazendo barulho. Não essas perseguições aí de esquinas por estar fazendo shows, por não estar abrindo mão de fazer shows, por ter caído orçamento disso, aquilo, outro. Não é esse tipo de perseguição de forma alguma. Então eu observei aqui esse vídeo e, no entanto, eu propus, ou seja, eu senti de colocar no grupo aos irmãos, porque se tais barbaridades acontecem na terra hoje, mediante a visita do Espírito Santo que ainda está na terra, porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos, mediante as coisas que estão acontecendo na terra, mediante as coisas horrorosas, mediante as coisas terríveis que estão acontecendo, tanto no mundo natural, na natureza, como na sociedade num todo e na sociedade religiosa, o que está acontecendo entre as pessoas, olha, dá até para pensar que o Espírito Santo não está mais na terra. Dá até para pensar que o arrebatamento já passou, já chegou, já foi embora. E levou algumas pessoas em segredo, em secreto, misteriosamente. Eu estou falando isso pelo fato do grau, da extensão da gravidade, das situações acometidas, em termos de crime, em termos de violência, em termos de ética, em termos de pudor, de vergonha, de caráter, em termos de tudo, do ódio, de tudo. E, no entanto, nós observamos que esse comportamento no mundo está sendo feito e praticado diante da presença do próprio Deus. Porque o próprio Deus ainda está aqui. Amém, irmão? Ainda está aqui na terra. O Espírito Santo ainda está na terra. O Espírito Santo está na terra ainda, porque o Espírito Santo, ele está encarregado de fazer com que a igreja, por meio dos 5 ministérios de Efésios 4:11, tem se encarregado de trazer esses 5 ministérios, levando a um povo ao aperfeiçoamento para a garantia de um rapto. Então isso é sinal de que o rapto é sinal de que o Espírito Santo ainda está na terra. Amém. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. O Espírito Santo está na terra usando 5 ofícios. Ai do mundo, agora mesmo,
com suas danças, com suas festas, com suas boates, com seus jogos de futebol, campeonatos. Ai do mundo aí fora, com suas bebedices, com suas chacinas, com seus homicídios, com seus adultérios. Ai do mundo que ainda continua fazendo isso. E ainda continua só porque tem 5 ofícios. Tem 5 ofícios na terra, pela qual o Espírito Santo, estando aqui na terra ainda, está trabalhando com esses 5 ofícios para trazer um povo à perfeição para o arrebatamento. Que é pastores, doutores, evangelistas, apóstolos e profetas. Esses 5 ofícios que está em um grupo especial, predestinado por Deus, para trazer a igreja ao aperfeiçoamento. Porque depois que Deus envia o profeta, esse profeta traz a sua mensagem, e essa mensagem é levada para o mundo inteiro. Por meio de quê? Por meio do quíntuplo dos Efésios. Por meio do quíntuplo dos Efésios, tem evangelistas pregando evangelismo, tratando de trazer o eleito para dentro. Por meio desse quíntuplo dos Efésios, tem doutores, fazendo com que a igreja conheça os mistérios. Por meio desse quíntuplo dos Efésios, tem homens sendo enviados por aí para fazer um trabalho de Deus em missões, no sentido apostólico, apóstolo. Tem homens como pastores para poder alimentar, arrebanhar um grupo de pessoas que constantemente está com ele. E ele então é chamado para alimentar o rebanho. Em outras palavras, o profeta então trouxe a palavra para nós. Eu não devo mastigar isso. O profeta já mastigou para nós. Amém, irmãos? Amém. O profeta já trouxe ela mastigadinha. Porque nós somos considerados como águia. E como a águia é alimentada por outra águia? Como que uma águia alimenta suas águiazinhas? Pela boca. Ela pega da sua boca e coloca na boca da águia. O profeta, a grande águia de Apocalipse, capítulo 5, aquela grande águia que saiu voando contra o sistema religioso do mundo, misturado à cor amarelada do cavalo amarelo, e tem um bem em cima dele, galopando e montado, chamado morte, galopando sobre a sociedade, galopando principalmente sobre o mundo eclesiástico chamado de religião. E no entanto, essa grande águia vem e toma o mistério de Deus, e Deus o revela para ele e traz para nós mastigadinho. Amém, irmãos? Amém. E então outra águia vem e coloca na boca da águia, a outra águia vem e coloca na boca da outra águia. Não é necessário eu mastigar, não é necessário eu interpretar e dizer que isto quer dizer isto e que isso quer dizer aquilo outro, porque isso quer dizer aquilo outro, porque isso é razoamento. Já veio tudo mastigado e está aqui na mensagem do profeta para nós. Amém, irmão? A grande águia com seu grande bico, colocando no bico das águiazinhas. Amém, irmão? Amém. Então, ao ministério quíntuplo dos Efésios, é cadenciado a eles a colocar a igreja em perfeição pela palavra. Não que eles tenham que interpretá-la, não que eles tenham que dar um brilho a ela, dar uma luminosidade, não colocar um verniz, não. Deus apenas toma esse quíntuplo dos Efésios, pela qual um pastor nasce para ser pastor, não se faz, nasce, ele já nasce, já vem ao mundo com ofício, sem saber que tem, só depois é revelado a ele isso. Então ele toma o que foi dado por Deus originalmente pelo profeta e distribui para a igreja, porque o ofício do pastor
tem uma sensibilidade maior de captação espiritual, que é maior do que os membros, como diz o profeta Divindade Explicada 23, no parágrafo 53, e diz que o pastor está num campo muito maior do que os membros. Quem entendeu, irmãos? Amém. Pela qual a sua função é tornar mais flexível, mais audível, mais entendido aquilo que se leu e não compreendeu. E pela ajuda do Espírito Santo, o pastor passa isso para a igreja. Amém, irmãos? Então observe bem que nós estamos vivendo exatamente nesse tempo de horrores. Então eu mostrei esse vídeo para a igreja, para o grupo, e esses supostos cristãos, ou cristãos, sei lá, não sei que linhas são, de que linhagem são, de comportamento doutrinário que são, o que ensinam, só sei que eles morreram por estar cultuando. Eles morreram por estar falando de Jesus. Só que as pessoas pensam que o ódio, a intolerância religiosa é uma coisa, é uma novidade, é uma coisa recente, uma coisa que dos séculos agora recentemente. Não. A intolerância religiosa começou lá no Gênesis, começou lá no Éden, quando Caim não quis saber da religião de Abel, não quis saber da fé de Abel, do entendimento que Abel teve. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Aquela intolerância. Quando os dois subiram para poder fazer um sacrifício a Deus por meio da adoração, Deus recebeu o de Abel, porém não quis receber o de Caim, rejeitou o de Caim. O que foi que Deus rejeitou de Caim, pastor? Deus rejeitou a oferta, que quer dizer, Deus rejeitou o culto de Caim, mas aceitou o culto de Abel. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Deus rejeitou o culto de Caim e recebeu o culto de Abel. Por quê, pastor? Eu pensei que era oferta, que foi sangue de Abel, e que eu pensei que foi fruto de Caim, e o senhor está falando de culto. Irmão, preste atenção, você pensa que é todo culto que Deus aceita? Não é todo culto que Deus aceita, irmão. Não é todo culto que Deus aceita. Deus só aceita um tipo de culto, e este culto tem que ser com revelação. Olha 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver Paulo falando da ordem do culto, que tem que haver uma certa forma de adorar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Passando disso, é desordem. Deus não aceita. Existe uma maneira correta de adorar a Deus. Se existe uma maneira correta, física, porque Paulo falou sobre a ordem de culto. Se existe uma maneira correta, física, de adorar a Deus, e se não fizer corretamente, Deus não aceita, quanto mais a fé, que é entendimento e revelação. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Quanto mais entendimento e revelação. Por isso que Deus não aceitou o culto de Abel, ou de Caim, melhor dizendo. Por isso que Deus não aceitou o culto de Caim, mas aceitou o culto de Abel. Porque o culto de Abel, além de estar em ordem com o altar estava em ordem, o animal para o sacrifício estava em ordem, porque não podia ser maculado, não podia ter mancha, não podia ter nenhuma ferida, não podia ter uma ferida do olho, não podia ter uma ferida do pé, na unha, não poderia, porque se tivesse era imaculado. Então eles estavam adorando na ordem, o altar estava certo, o cordeiro para o sacrifício não tinha nenhuma mancha. Abel foi cuidadoso em olhar tudo por revelação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus aceitou o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim. Então observe bem que não é qualquer culto que Deus aceita, não é qualquer louvor que Deus aceita, não é qualquer testemunho que Deus aceita, não é qualquer revelação que é vinda de Deus, não é qualquer sonho que é de Deus, não é qualquer visão que é de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Eu senti algo, pastor, é de Deus, não é qualquer sentimentozinho que é e que seja de Deus. Nem nossos desejos agora, às vezes tem desejos que não é o desejo de Deus.
Quem está entendendo, irmãos? Então observe que o ódio, a intolerância veio desde lá. Desde lá. Desde lá. Então observe que isso veio nas eras futuras, veio nas eras até chegar em Jesus Cristo, quando os religiosos do dia, então, trataram de pegar o Senhor Jesus, prendê-lo e ao ponto de matá-lo. Eles o odiaram por causa da sua palavra. Então, o verdadeiro ódio, o verdadeiro... Ah, pastor, mas tem um falso ódio? Não, ódio é ódio. Mas o verdadeiro ódio é contra a palavra verdadeira de Deus. Quem está entendendo, irmãos? É contra a palavra verdadeira. Então, observe bem que eu coloquei esse vídeo lá. E está lá. Os corpos todos no chão, queimados, carbonizados. E eles estavam ali cultuando. Então eu coloquei esse vídeo e fiz algumas afirmações aqui e fiz alguns comentários. E eu disse, e a perseguição nem ainda começou. No grupo. E a perseguição nem ainda começou, pois ela virá para cima da noiva. Aí as pessoas falam assim, não, mas virá para o mundo inteiro. Sim, mas a noiva está no mundo inteiro. Quem quer entender, irmão? A noiva está no mundo inteiro. O cavalo amarelo, que foi formado pelas três cores, cavalo branco na primeira era, cavalo vermelho na terceira e na quarta aqui, ó, cavalo preto. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto. O cavalo branco era o diabo com um poder sutil chamado de anticristo, que era um espírito que começou a entrar dentro da igreja. Sutil, que só quem descobriu isso pela revelação foi João, isto é, depois da morte de Paulo, porque Paulo também estava vendo isso dentro da igreja, começando também. Mas Paulo morreu, João morreu por último. Quem está entendendo, irmãos? Esse era o espírito inofensivo, por isso que ele estava montado num cavalo branco, com o arco na mão, mas sem flecha. E aí muitos pensaram que era Jesus na primeira era, vencendo tudo, vencendo aquilo, vencendo aquilo lá. E não era Jesus coisa nenhuma, era Satanás camuflado de uma aproximação do cristianismo pelo ensino da palavra deturpada que estava disseminando entre os cristãos. Por isso que João disse, estavam no meio de nós, esses saíram porque não é de nós. Amém, irmão? Se for de nós, ficaria conosco. Tá, aí estava o diabo montado num poder cavalo branco, com um arco, mas sem a flecha. Era o espírito anticristo. Tudo bem, ele correu até certo ponto. Então, quando a igreja ganhou uma dimensão maior, cresceu à base de muitas perseguições, quando a igreja de Roma tornou-se uma igreja, quando ela foi coroada com aquele espírito que começou o anticristo, depois veio o nicolaísmo, depois veio o balaamismo, depois veio o jezabelismo e depois veio a grande, entre aspas, a grande igreja católica, aquela mulher que se assentou sobre 7 colinas, que é Roma. Então, quando Roma então propagou a sua forma de crer na Bíblia, muitos cristãos não queriam isso. Muitos cristãos não aceitaram isso. Uns aceitaram, mas os verdadeiros cristãos não aceitaram. Por começar, de não ir naquela mesa redonda, naquele concílio de Nicéia. E os que não foram perseguidos, foram confiscados bens e outras coisas mais. Mas a igreja começou então a matar a quem não aderia e a quem não aceitava a sua nova forma de propagar o cristianismo. Então, ela começou, ela saiu do cavalo branco, desmontou, ou seja, ela apiou, como diz aí, apiou do cavalo branco e montou no cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa
perseguição da igreja de Roma sobre os cristãos. Ela começou a assassinar, matar em nome de Deus. Jesus mesmo disse: uns irão matar usando o meu nome, dizendo que está fazendo serviço para mim. Jesus falou isso em Mateus 24 e cumpriu exatamente quando Roma tornou uma assassina. E nesse momento ela começou a tecer seu vestido de púrpura, de escarlate, porque estava embriagada com os santos de tanta morte que havia sobre a costela dela, sobre as costas da igreja de Roma. Então ela começou a matar os cristãos, perseguir, porque ela então estava montada no cavalo vermelho. Do branco passou para o vermelho. Depois que matou todos os cristãos, ela pensou que tinha exterminado o cristianismo da face da terra. Ela pensou que tinha acabado com tudo. Ficou apenas algumas pontinhas lá, cá e tudo. Então, mas para a igreja romana, aquela suposta seita do cristianismo tinha desaparecido. Então, já não tem mais ninguém para matar, já não tem mais ninguém seguindo esse Jesus para matar com essa doutrina. Então ela disse: bom, está na hora de eu desamontar no cavalo vermelho. Vou montar agora no cavalo preto, porque agora não tem mais ninguém para matar. Agora eu vou ensinar tanta coisa errada que vai ser 1000 anos de treva. Quem entendeu, irmãos? Eu estou dizendo o mais fácil para você compreender. Ela então, o período maior, o período negro, de 608 a 1579, 1000 anos de trevas, cavalo preto, então assentada sobre 1000 anos, andando e galopando sobre o cavalo preto. Através desses 1000 anos, todas as doutrinas de Roma entrou. Batismo trinitariano, ascensão de Maria, a infabilidade papal, começou a canonização dos santos, e todas essas desgraças doutrinárias, tudo que tem em Roma, ela teve 1000 anos para colocar para dentro. Entendeu, irmãos? 1000 anos para colocar para dentro. E não tinha mais nenhum mensageiro lá fora. Não tinha. Deus então levanta um monge lá de dentro, que é um reformador, não é profeta, que era Lutero. Bom, muito bem, 1000 anos. Aí esses 1000 anos continuam. Esse cavalo preto. Quando chega na última era, a era Laodiceia, seria Mateus 24, 24. Isso é longo, irmão. Seria Mateus 24, 24, onde apareceriam falsos cristos e falsos ungidos. Porém, o cavalo preto é dominado apenas pela igreja romana católica. Mas quando apareceria os falsos cristos e falsos profetas, que se possível enganariam o próprio eleito, não se levantaria de Roma, seria levantado no meio do seio do pentecostalismo. Entenderam, irmãos? No meio do pentecostalismo, no meio do seio do denominacionalismo. Quando os falsos cristos e falsos profetas surgiriam na última era, não é no meio da mãe, seria falsos cristos levantados no meio das filhas. Quem está entendendo, irmãos? Pentecostais, vindo com dons, profecias e tudo, seminário, teologia. Não é Roma. Os falsos cristos e falsos profetas estariam tão bem treinados, tão bem elaborados, tão buscados, tão vistos, tão notados pelos dons, que o povo, em um ponto de vista, se fosse possível, enganaria o próprio eleito. Quem é, irmãos? Se fosse possível. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Roma não tinha mais nada para fazer. Então, o que Roma disse? Roma fez: bom, tudo que eu tinha que ensinar aqui dentro da Igreja Católica, nesse período de trevas, eu tive que entrar. Mas agora está vindo uma sociedade chamada de pentecostalismo, denominacionalismo. Então, não posso mais enganá-los. Então, tem que fazer: vou desmontar do cavalo preto e agora vou entrar e subir no cavalo amarelo e vou ter agora um nome, e é chamado morte. Morte. Então, branco com vermelho e preto. Mistura as três cores e vai dar o quê? Amarelo, pálido, morte. Você sabe que a cor amarela é feita de três cores: branco, vermelho e preto. Você sabe que amarelo nem aparece nas 7 cores oficiais de todo o universo, que é o arco-íris.
Aquilo não é amarelo, aquilo é laranja. As pessoas enganam. Amarelo não pertence à cor de Deus. Amarelo é uma cor inventada, uma cor misturada. Morte. Amarelo quer dizer morte. E então o cavalo, aquele que estava cavalgando durante as eras da igreja, ele então na última era monta num cavalo chamado cavalo amarelo, mas tem um nome agora. Na primeira era não tinha, na segunda não tinha, na terceira não tinha, mas agora na última era ele monta num cavalo chamado amarelo, que é morte. Morte. Então observe bem que esta morte, ela viria em forma tão parecida, que se fosse possível enganaria os próprios eleitos, se fosse possível. É aí que entra em cena a grande águia. Se Deus não envia o profeta, quantos de nós aqui que estávamos em alguma igreja ainda ficava batendo naquela tecla? Aqui que está certo, aqui que está certo, aqui que está certo. A Assembleia, quem aqui foi da Assembleia aqui? Levanta a mão. Aqui que está certo. Quem foi do Deus Amor? Eu dizia, aqui que está certo. Se nós não tivéssemos um profeta, nós continuaríamos suscitando lá fora que nossa igreja que estava certa. Mas Deus enviou um profeta e a palavra que é certa. Amém, irmão? E aqui tem batista, metodista, assembleiano, pentecostal, dizendo, esta palavra que é certa. Quem entendeu isso diz amém. Então, observe para vocês verem. Deus enviaria um mensageiro com a mensagem. Sim. Aí eu disse, e a perseguição nem ainda começou, pois ela virá para cima da noiva, porque ela que recebeu a palavra. Ela que recebeu a mensagem. Ela que decidiu sair fora de Laodiceia. Ela que aceitou o clamor de Apocalipse 10, 18, 4. Sai dela. Glória a Deus. Ela que foi aberto o entendimento para sair do batismo falso, trinitariano, de sair da Santa Ceia falsa, de uma crença falsa. Ela que saiu. E no entanto o profeta Irmão Branham diz que quando o cavalo preto terminou o seu ministério e montou no cavalo amarelo, e o seu nome é morte, foi nesse tempo que terminou a Segunda Guerra Mundial com um sumiço misterioso de Adolf Hitler. Porque 3 ismos se levantou no mundo. 3 ismos se levantou. Primeiro o fascismo, depois o nazismo e por último o ecumenismo. E o profeta diz, e o último vai engolir os 2, o comunismo. Então observe bem que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, com o sumiço e o desaparecimento misterioso de Adolf Hitler, então terminou a Segunda Guerra Mundial, aqueles 200 milhões de demônios estavam seguindo os 4 ditadores, os 4 anjos, os ditadores, que estava dirigindo 200 milhões de gafanhotos. Isso é na visão de Apocalipse de João. Estava em forma de guerra. Passou para o espírito eclesiástico. Festa das trombetas pegado pelo profeta William Marion Branham. O Espírito Santo estava encurralado à beira do rio Eufrates, preso por sistemas e tradições de homens. Mas o Espírito Santo nessa última era foi liberado para nós. Amém, irmão? Através da palavra revelada. E aí esse Espírito pulou por cima do Espírito eclesiástico, pela qual é a imagem da besta, que vai levar o poder de cortejo para Roma, vai dar todo o poder através do concílio ecumênico, a reunião internacional do Concílio Mundial de Igrejas, onde todas vão ser e dizer a mesma coisa, onde todas dirão, nós somos todos um. O Concílio Mundial de Igrejas, que vai então erigir esse poder, essa imagem. E então, quando essa convenção, quando esse concílio ecumênico estiver pronto, todo o seu poder que tem não será dela, devolverá para Roma. Quem está entendendo, irmãos? Vai devolver para Roma. E aí, esse espírito que estava lá, diz o profeta, esses 200 milhões de demônios, não estão mais sobre
nenhuma guerra, não estão mais sob nenhum ditador, estão sobre a noiva, diz o profeta, para perseguir a noiva. Festa das trombetas, 200 e alguma coisa, 260 agora. Eles estão sobre a noiva, para perseguir a noiva. Aí eu disse, e a perseguição nem aconteceu ainda. E a perseguição nem ainda começou, pois ela virá para cima da noiva. Se agora, antes do rapto, está assim, e quando a noiva eleita subir no rapto e der início à grande tribulação? E der início à grande tribulação. E aí, como vai ser? Se desse jeito está assim, com o Espírito Santo na terra envolvido num grupo eleito, sendo aperfeiçoado pelo que os Efésios, se está desse jeito, quando o Espírito Santo abandonar a terra, no arrebatamento, levando pessoas com o mesmo Espírito de Cristo, o que será de quem fica para trás? O que acontecerá com o que fica para trás? Vão ter que enfrentar a grande tribulação? Porque essas pessoas que tacou fogo nesses homens aqui, elas estavam endemoniadas. Mas quando o Espírito Santo sair da terra, o demônio em carne viva vai estar na terra. Quem está entendendo, irmãos? Ô, irmãos, isso é profundo, gente, vocês não captou ainda não? Essas pessoas aqui fizeram isso sob a unção do demônio. Mas quando o Espírito Santo deixar a terra, o demônio vai estar em carne humana na terra. Ele encarna. Diz a Bíblia e diz o profeta. Ele encarna. O filho da perdição encarna. O iníquo será revelado. E aí? Se pessoas ungidas com o demônio fazem isso, e quando o próprio demônio em carne humana estiver na terra, o que será da população? O que será do mundo? Aí eu acrescentei, por isso eu sempre digo, parem de brincar de ser crente dessa mensagem. Irmãos sem compromisso com a palavra, sem compromisso com os cultos, sem compromisso com a ceia, sem compromisso com os deveres e obrigações cristãs. Tribulação? Tem muita gente falando de tribulação e nem sabe o que é tribulação. Tribulação será para os descompromissados. Tribulação será para aqueles, e ainda mais, sem a experiência do batismo do Espírito Santo. A mornidão de certos crentes, de quase estarem parados de tudo, é o fato de não estarem convencidos. Crente sem compromisso não faz um esforço, quanto mais um sacrifício, porque agora é esforço, na tribulação é sacrifício. Agora nós estamos esforçando, lutando, agora é esforço, mas a tribulação é sacrifício. Você vai ter que dar sua vida. O homem, a mulher vai ter que dar sua vida, negar a besta, negar Roma, negar a marca. Porque aceitar a marca é a passagem para o inferno. Se agora não tem esforço, você não vê esforço, quanto mais sacrifício, meu Deus. Meu Deus, que misericórdia. Se agora você não vê esforços em determinados grupos, em determinados irmãs, você não vê esforço de um pai, de uma mãe, de uma filha, de uma jovem, de uns irmãos, você não vê o esforço. Se não tem esforço e na tribulação é sacrifício, como é que vai fazer? E as pessoas pensam que esforço e sacrifício é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Esforço e sacrifício não é a mesma coisa. Esforço é levar a cruz. Jesus, quando estava levando a cruz, sua força acabou. Caiu no chão. Ali era esforço. Sirineu, Simão Sirineu, um homem que estava presenciando, mandou o guarda, pega a cruz e leva. O esforço
de Jesus esgotou. Mas lá no Calvário foi o sacrifício. Quem entendeu, irmãos? Lá no sacrifício. Se agora nós temos que anima-te, esforça-te, tenha bom ânimo, isso é agora. Amém, irmãos? Mas quando o Espírito Santo sair, é sacrifício. Quem ficar para trás vai ter que morrer pelo nome. Vai ter que morrer. Ah, vai morrer pelo nome? Vai morrer por essa mensagem, irmão. Por essa mensagem. Se você não vê sacrifício hoje em dia, ou se esforça, você não está vendo irmãos nem se esforçando para estar no culto. Nem se esforçando para colocar a casa em ordem. Nem se esforçando para pôr a sua própria vida em ordem. Quanto mais sacrifício na grande tribulação. Ainda teve um irmão um dia que teve a infelicidade de dizer para mim: se eu não for no rapto, pelo menos na tribulação eu passo. Pelo amor de Deus. Se eu não for no rapto, ficar para trás, pelo menos na tribulação eu passo. Isso não é vestibular não, gente. Isso não é vestibular, isso não é repescagem não. Jesus não está pedindo nenhum sacrifício agora, irmão. Na tribulação é sacrifício. Mas agora não. Agora está pedindo o seguinte: anima-te, irmão. Esforça-te, irmão. Alegre-se, irmão. Amém, irmão? É isso que está pedindo agora. Mas quando o rapto suceder, é sacrifício. Não vale mais orar, não vale mais esforçar, não vale mais jejuar, não vale mais pegar a Bíblia. Agora é sacrifício. Meu Deus. Os irmãos entenderam? E aí, eu não posso nem contar os horrores que podem acontecer na grande tribulação. Porque a Bíblia diz, a Bíblia mesmo diz, que o que está por vir, que o que está para acontecer, nenhuma outra era já aconteceu antes. Vamos ficar de pé. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh Deus bendito. Meu Deus da glória. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela porção da Tua palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Somos agradecidos por essa mensagem, Senhor. Somos agradecidos por esse profeta, Senhor Jesus, por esse mensageiro, porque se não fosse por ele, pelo Senhor ter enviado, nós não estaríamos aqui, Senhor. Estaríamos em algum lugar, em alguma gaiola denominacional por aí fora, mas o Senhor nos tirou de lá, porque nós não éramos galinhas, tinha natureza de águia em nós, Senhor. E aqui estamos, ó Pai, não para sacrificar, mas para se esforçar. Porque o Senhor porque o sacrifício, Senhor, não adianta muita coisa nesta hora. Tem muita gente se sacrificando agora, e Deus quer obediência agora. Lá na tribulação que será sacrifício, mas agora nós queremos ouvir a voz do Senhor. Anima-te, esforça-te, eu estarei contigo até o fim, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, por esta porção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, quem for em Citrolândia, para nos dar continuidade, e domingo em Sarzeda, às 18 horas, se Deus permitir. Deus abençoe a cada um dos irmãos.